Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o método gráfico. Estamos começando a terceira aula sobre o método gráfico e se você não assistiu às duas primeiras aulas, eu sugiro que você volte e assista antes de começar esta. Se você já está pronto, vamos lá. Aqui nós temos um problema de maximização com duas variáveis, x1 e x2, lembrando que o método gráfico só pode ser aplicado quando nós temos apenas duas variáveis. E temos aqui também três restrições. O método gráfico não tem limite de restrições. Além disso, temos aqui o tipo de variável e tanto x1 quanto x2 devem ser não negativos. Vamos começar com a primeira restrição e para desenhar essa restrição, vamos escrevê-la em formato de igualdade. Então temos aqui 2x1 mais 2x2 igual a 7. Precisamos de dois pontos para traçar a reta. Vamos imaginar para o primeiro ponto que o x1 seja igual a zero. Se o x1 for zero, o x2 vai ser igual a 7 sobre 2. Então, o primeiro ponto é este aqui sobre o eixo x2 no 7 sobre 2, ou 3,5. E se nós escolhermos o x2 para ser igual a zero, então o x1 será igual a 7 sobre 2. De modo que a reta passa por esse ponto sobre o eixo x1 no 7 sobre 2. Vamos então traçar a reta passando por esses dois pontos. E agora precisamos determinar qual é o lado da reta que representa esta restrição. Para isso, nós precisamos escolher um ponto para testar e, como de costume, vamos testar a origem, que é o ponto 0, 0. Se nós substituirmos 0 e 0 nesta expressão, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 0 do lado esquerdo maior ou igual a 7 do lado direito. E como 0 não é maior ou igual a 7, significa que o ponto que nós escolhemos não faz parte do semiplano associado a esta restrição. Portanto, o lado da reta é o lado de cima, e por isso vamos indicar aqui com duas setas. Movendo agora para a restrição 2, vejamos que essa restrição ela é mais simples. Ela diz apenas que o x1 é menor ou igual a 6. Se nós marcarmos aqui no eixo x1 o número 6 e traçarmos uma reta vertical passando por esse ponto, nós teremos traçado a reta do x1 igual a 6. E é fácil perceber que se a restrição diz que o x1 deve ser menor ou igual a 6, então o lado que queremos é o lado à esquerda dessa reta. De modo semelhante, para a restrição 3, nós temos que o x2 é maior ou igual a 2. Portanto, localizando o 2 aqui no eixo x2, começamos traçando uma reta horizontal, passando por esse ponto. Essa é a reta que representa x2 igual a 2. E como aqui nós queremos que o x2 seja maior ou igual a 2, o lado da reta que nos interessa é o de cima. Olhando agora para o tipo de variável, vemos que as duas devem ser não negativas. E isso implica que, se nós tivermos aqui os eixos coordenados, o quadrante que nos interessa é o quadrante número 1, o primeiro quadrante. Com todas essas informações, nós podemos agora identificar onde está o conjunto viável desse problema. Ele é o conjunto de pontos que deve obedecer a essas três restrições e estar no primeiro quadrante. E esse conjunto são todos os pontos que estão nesta região. Esse conjunto é limitado à direita, à esquerda e abaixo, mas veja que ele não é limitado na parte de cima. Portanto, trata-se de um conjunto viável ilimitado. Agora que nós já temos o conjunto viável,
vamos analisar a função objetivo. E para a explicação ficar mais clara, eu vou colocar o desenho feito no computador. Vejamos aqui a função objetivo, 3x1 menos 5x2, e como de costume, vamos chamar a expressão de z. Precisamos desenhar duas retas para entender como se comporta a função objetivo quando variamos o valor de z. E um primeiro valor que nós vamos testar vai ser o z igual a menos 15. Se o z for igual a menos 15, a expressão vai ser 3x1 menos 5x2 igual a menos 15. Para esta reta, se o valor de x1 for igual a zero, então o valor de x2 será igual a 3. Temos aqui, portanto, o primeiro ponto por onde essa reta passa. Para o segundo ponto, se nós escolhermos o x2 igual a zero, então o x1 será igual a menos 5, de modo que aqui está o segundo ponto por onde essa reta passa. Vamos, assim, desenhar a reta e anotar aqui que essa reta se refere ao z igual a menos 15. E talvez você esteja pensando por que escolher esse valor de menos 15. Eu escolhi esse valor porque ele é um número divisível tanto por 3 quanto por 5, de modo que fica mais fácil determinar os pontos aqui nos eixos. Vamos agora para a segunda reta e, observando que nós queremos maximizar o valor de z, podemos escolher um valor que seja maior que menos 15. Por exemplo, podemos escolher 0. Nesse caso, a reta será 3x1 menos 5x2 igual a 0. Lembrando que a reta é escrita nessa forma, se tiver o 0 do lado direito, significa que ela passa pela origem. Então, esse é o primeiro ponto por onde essa segunda reta passa. Para o segundo, podemos escolher um valor de x1 e calcular o valor de x2. Por exemplo, se nós escolhermos o x1 igual a 5, então o valor de x2 será 3. De modo que um segundo ponto por onde essa reta passa é aquele que tem as coordenadas 5 e 3. É esse ponto aqui. Vamos traçar uma reta por esses dois pontos e anotar aqui em cima que essa é a reta do z igual a 0. Tendo essas duas retas, já conseguimos perceber que o valor de z aumenta conforme nós caminhamos neste sentido. Portanto, esse é o sentido do aumento de z. E aqui, imaginando novas retas paralelas caminhando nesse sentido, é fácil observar que o ponto ótimo desse problema será o do cruzamento da reta verde com a reta azul. A reta verde simboliza o valor de x1 igual a 6 e a reta azul simboliza o valor de x2 igual a 2. Portanto, este ponto é o que tem coordenadas 6, 2. E este é o ponto ótimo desse problema. Para finalizar, vamos calcular o valor de z associado a esse ponto ótimo. Então, vou escrever aqui em cima a expressão de z, que é 3x1 menos 5x2. Vamos substituir os valores de 6 e 2 para esse ponto ótimo. Então, temos aqui 3 vezes 6, menos 5 vezes 2. 18 menos 10 é igual a 8. Portanto, 8 é o valor da função objetivo no ponto ótimo. Finalizamos este exemplo. Vamos agora para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos exatamente o mesmo problema, a mesma função objetivo, as restrições são todas iguais. A única diferença é que agora nós iremos minimizar a função objetivo, em vez de maximizá-la. Então, vamos aproveitar o desenho que nós já fizemos
E eu vou colocar aqui do lado o desenho feito inteiro no computador. Olhando para o conjunto viável e essas duas retas com dois valores diferentes de z, na primeira temos z igual a menos 15 e na segunda z igual a zero. Podemos observar que, caminhando nesta direção, o valor de z diminui. Portanto, esse é o sentido da diminuição de z. E se nós queremos diminuir o valor de z, vamos traçar retas paralelas a essas duas, caminhando neste sentido. Uma próxima reta poderia ser essa daqui. Depois, uma outra reta um pouco mais para cima. Cabe mais uma reta ainda mais para cima. E o que nós observamos é que essas retas elas podem continuar indefinidamente. Como o conjunto viável é ilimitado aqui na parte de cima e a função objetivo leva o valor de z nesse sentido, no sentido que está ilimitado, então esse problema não possui um ponto ótimo. Nós dizemos que este é um problema ilimitado. O problema possui soluções viáveis, todas as soluções desse conjunto são viáveis, porém ele não possui uma solução que seja melhor do que todas, porque para qualquer solução que nós encontremos, sempre existirá uma solução melhor. E com isso finalizamos o exemplo número 2. Vamos agora para o último exemplo desta aula. Este problema é muito parecido com o problema anterior, mas aqui tem duas diferenças. E essas diferenças são esses dois sinais que estão invertidos em relação ao problema anterior. Antes nós tínhamos 2x1 mais 2x2 maior ou igual a 7, agora nós temos menor ou igual, e também nós tínhamos x1 menor ou igual a 6, agora temos maior ou igual a 6. Com isso, o desenho das retas no plano cartesiano é muito parecido, mas os semiplanos relativos às restrições 1 e 2 estarão do outro lado da reta. Vejamos aqui a representação dos três semiplanos e vamos identificar o conjunto viável. Nós procuramos os pontos que satisfazem as três restrições. Esses pontos devem estar abaixo e à esquerda da reta vermelha. Eles devem estar à direita da reta verde. E, ao mesmo tempo, eles devem estar acima da reta azul. E aqui podemos notar que não existe nenhum ponto no plano que satisfaz todas as restrições ao mesmo tempo. Portanto, neste caso, o conjunto viável é vazio. Se o conjunto viável é vazio, não existe nenhum ponto que satisfaz todas as restrições. E neste caso, dizemos que este é um problema inviável. Como o problema não possui solução viável, ele também não possui solução ótima. Por isso, não há nada mais a ser feito e assim finalizamos este exemplo. Para finalizar, eu quero deixar o comentário de que existem três tipos de problemas em programação linear. O primeiro tipo é o problema viável, ou seja, tem solução viável e possui solução ótima. Lembrando que a solução ótima não necessariamente é única. O segundo tipo é o problema viável, ou seja, tem solução viável, mas nenhuma delas é ótima. E nesse caso, nós dizemos que o problema é ilimitado. E por último, temos o problema que é inviável, ou seja, ele não tem nenhuma solução viável, portanto também não possui solução ótima. E essa divisão dos problemas de programação linear em três tipos vale para qualquer número de variáveis, e não apenas duas variáveis, que é o que nós vimos nesta aula. Com isso, finalizamos este vídeo
e nos vemos no próximo.